Olá, aqui é Alexandre Castro e nessa aula nós vamos falar sobre taxa de acerto. Como aumentar a taxa de acerto, vou dar algumas dicas, alguns macetes. Eu quero mostrar para vocês essa planilha, uma planilha que eu fiz já há alguns anos. Foi uma sacada quando eu fiz essa planilha aqui para entender realmente a questão de zona de conforto e o risco, tá, que nós proporcionamos ou colocamos em uma operação é importante no resultado final, né, de um conjunto de operações e não pensar somente em uma operação, até porque nós não vamos ficar milionários ricos com uma operação. Nós temos que pensar a longo prazo, em consistência. Então, quando nós pensamos em consistência, nós começamos a moldar nossa forma de trabalhar no mercado financeiro, não pensar em algo imediato, né? Ninguém vai ficar rico, milionário do dia para a noite no mercado financeiro, mas você consegue ganhar dinheiro sim de uma forma consistente, a longo prazo, trabalhando de uma forma com um pensamento correto. Tá? E um dos pensamentos corretos é, primeiro, você identificar a sua zona de conforto com um risco que seja proporcional ao seu planejamento que você quer ganhar. E se acontecer alguma coisa, né, na pior das hipóteses aí, o exemplo que eu dei de 10 perdas consecutivas, você ainda está dentro, né, do jogo, você tem psicológico para continuar a operar. Então essa planilha é uma planilha que eu fiz algumas simulações, que eu trabalhei com risco e ganho. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um risco de 1 e um ganho de 1,5. Pode ser risco e ganho de 1, por exemplo. Legal? Vamos colocar aqui, ó, risco e ganho de 1. O mínimo que você pode, em uma operação, buscar é uma relação de 1 para 1. Se tiver uma relação de risco maior do que o ganho, esquece. Tá? O ideal é sempre o ganho maior. Existem algumas formas de gerenciamento que eu ensinei em curso, tá? Que conforme o momento do seu bloco de operações, se você está iniciando o mês, né? Então você vai colocar uma relação risco-ganho X. Quando você já alcança uma certa gordura, você modifica essa relação risco-ganho, você pode ir aumentando. Então existem algumas formas de gerenciar isso. E não vem ao caso nesse momento, mas eu quero que você entenda realmente a importância que tem essa relação. E aqui eu fiz algumas simulações. Eu peguei uma moeda na minha mesa e comecei a jogar a cara e coroa, né? Uma perdia, outra ganhava. E aí a primeira jogada que eu fiz perdeu 6 e ganhou 4. 5 perdas consecutivas, 4 ganhos e uma perda. Então foram 6 perdas e 4 ganhos. Então aqui ficou 60%, né, de perdas e 40% de ganho. Um resultado, né, ruim, aí, uma técnica, uma estratégia ruim, mas legal. Foi o que deu no cara e coroa ali que eu joguei. E num segundo momento, numa segunda simulação, foi pior ainda. Perdeu 7 e ganhou 3. 70% de perda. Mas vamos ver como é que ficou aqui com base no risco. Tá? Aqui vamos colocar o mínimo. Capital de 10 mil, risco de 1 para 1. E olha só que interessante, pessoal. Quanto menor o risco, aqui eu coloquei um risco já um pouco alto, mas 2%, o José com 2%, o João com 5%, o Pedro com 10%, o Joaquim com 20%, aqui o Antônio com 40%. Cada um arriscando um percentual, legal? E olha só o que aconteceu. Então aqui vocês vão gravar, vocês vão entender o que eu falo de zona de conforto. O primeiro trader que trabalhou com 2%, ele entrou e tinha uma relação de 1 para 1 aqui. Se fosse uma relação maiorzinha aqui, vai ficar melhor, porque nós vamos colocar. Mas nessa situação que perdeu 6 aqui e ganhou somente 4, ó como que ficaria o resultado. O que arriscou menos, terminou esse bloco de 10 operações com menos 4. Okay? E um drawdown máximo, drawdown é o momento que está perdendo o máximo que ele perdeu, tá? De 9%, 9,6%. Agora, vamos pegar aqui o que arriscou 10%. Ó, 10%. É claro que se fosse tudo positivo, esse daqui, o operador 3, teria ganho mais. Mas a gente tem que pensar no quê? Em situações adversas. E aqui uma situação ruim, uma situação negativa. Ele terminou com menos 22%, cara. Olha o de 20%, com menos 45%. Quase 50%. O cara que terminou com 50%, ele tem que ganhar 100% do capital para voltar no 0 a 0. Que é muito difícil, pessoal. Eu estou já no mercado há quase 20 anos, é muito difícil quando você começa a correr, né, buscar prejuízo.
Quando você tem um prejuízo baixo, pequeno, que aqui de 4% foi um prejuízo baixo, tranquilo, cara. O seu psicológico, você vai conseguir trabalhar de uma forma tranquila, tá? E buscar aqui o resultado, buscar esses 4% negativo e depois vai aumentando o positivo. Legal? Então, a importância que nós temos aqui de ter um risco baixo, tá? Para ter consistência a longo prazo. Vamos só simular aqui, ó, se fosse o ganho de 1,5, para vocês verem como vai ficar. 1,5. Olha só a diferença, 1,5. Esse de 2 aqui, olha só quanto que ele terminou no mês. Praticamente 0 a 0, cara. 0,30. Olha o de 20%, menos 25. Porque quando ele ganhou uma vez e meio maior ali, ó, mas menos 25. Drawdown, cara, 67. Nós sabemos que com 70% a corretora fecha. Ele praticamente levou um trade out. Okay? Esse daqui acabou, recebeu quase 100% ele, nesse momento de perda aqui, ele quase foi com o capital dele embora. Tá? Então não tem como justificar a pessoa operar alavancado com alto risco para tentar enriquecer, não vai. Por que a grande maioria perde dinheiro no mercado? Por que a mídia está batendo pesado, principalmente quando se fala em day trade? Porque day trade é algo rápido e quem entra no day trade que quer fazer algo rápido e quer enriquecer rápido. Tem como você ter consistência no day trade? Tem, seguindo esses princípios. Okay? Mas o que acontece? A grande maioria entra sem conhecimento e o cara já quer arriscar lá, que é um ganho rápido. Poxa, arriscar 10%, puta, se for uma relação de 1 para 1, ele ganha 10% do capital. Ah, legal, cara. Ó, próximo eu já vou entrar com 30%, que eu vou ganhar 30%. E assim por diante, né? A sereia que vai, né? O canto da sereia que acaba em algum momento quebrando a pessoa. A pessoa vai perder todo o seu dinheiro para o mercado. Por quê? Porque ele não soube gerenciar, não soube trabalhar de uma forma consciente para buscar a consistência no mercado. Então é importante, estou frisando bastante isso, que é importante vocês terem ideia do risco, tá? Para você que quer ter vida longa no mercado financeiro, ter consistência no mercado financeiro, este aqui é o segredo. Eu só virei a chave, só comecei a ganhar dinheiro, só comecei a parar de perder dinheiro no mercado no momento que eu consegui identificar esse limitador, tá? Que era não saber trabalhar o risco. Uma hora eu trabalhava 0,5%, outra hora eu trabalhava 5%, aí perdia 0,5%, queria arriscar, buscar, eu jogava 2%, 3% para recuperar aquele meio e ganha mais, aí você perde, aí você vai dobrando, né? Então esse é um grande erro que a grande maioria tem no mercado. Legal? E aqui a parte de baixo, vamos fazer mais um aqui só para vocês entenderem. Olha só, aqui perdeu 7%, tá? Também, olha só, o de 2, o que arriscou 2%, terminou ainda confortável ali, ó, fez um drawdown máximo de 6, 5,4%, né, por cento de perda, que é uma que pode, né, ser revertida, isso não é difícil, mas conforme vai aumentando o risco, 10 já começa a aumentar muito, aí a pessoa começa a ficar desesperada, ela começa a alavancar muito para buscar resultados, recuperar. E algo que você nunca deve buscar no mercado é recuperar dinheiro perdido, principalmente quando você perde muito, porque fica muito difícil e você vai ter que alavancar muito e isso vai te levar à ruína, tá? Então um conselho que eu deixe como investimento que você perdeu no mercado inicialmente. É um investimento burro? Mas é difícil, principalmente quando você trabalha de forma alavancada. Legal? Espero que você tenha entendido essa forma que eu procurei explicar para você, a importância que tem de você trabalhar com risco baixo, ou melhor, identificar a sua zona de conforto. Bom, agora para aumentar a sua taxa de acerto eu vou ensinar alguns conceitos importantes, tá? Alguns macetinhos. Um deles é vocês entenderem o que é um candle de exaustão e um candle de impulsão. Legal? Tá aqui tá bem um exemplo aqui, ó. Já vou aproveitar aqui. No intraday, o que nós temos aqui, ó? O dia de ontem fez uma resistência, nós temos uma resistência, e o mercado fez uma consolidação, temos uma consolidação nesse nível hoje. Este candle de rompimento, que é um candle diferente, por que diferente? É um candle com um corpo grande comparado com os candles anteriores. Ó, o candle anterior, o segundo, terceiro, quarto, quinto, é um candle que tem um corpo maior. E fugindo de uma região de rompimento, uma linha de resistência, uma região de resistência aqui. Este candle nós consideramos chamamos ele de candle de impulsão.
tá? É um candle de impulsão, ou seja, está tendo um impulso ali para romper uma região ou uma consolidação. O preço pode estar lateralizado, uma consolidação. Então ocorreu o que? Uma impulsão. Então um candle de impulso, legal? E o candle de exaustão? Tá, o próprio nome já fala, exaustão. E normalmente ele acontece aonde? Diferente do candle de impulsão, que ele acontece em regiões de consolidação. Por exemplo, aqui a gente tinha uma consolidação e aqui explodiu para impulsão. E o exaustão é uma região já de exaustão, normalmente uma região de suporte e resistência de linhas horizontais ou níveis de suporte e resistência de LTA, LTB ou uma retração de Fibo, ok? Então é muito comum acontecer este exemplo aqui, ó, este é um candle de exaustão. Preço subiu, explodiu, olha o tamanho do candle, é um candle grande. Tanto o candle de impulsão e de exaustão são candles com corpos desproporcional aos candles anteriores. Então olha o tamanho deste candle e o preço reverteu. Então normalmente um candle de exaustão ele está fazendo a reversão do mercado. Vamos procurar aqui mais alguma situação. Olha aqui, ó, um candle de impulsão. O mercado vinha fechado aqui, ó. Olha o que aconteceu. Impulsão, o mercado explodiu. Este candle aqui, ó, um candle, o preço subiu, é um candle de impulsão, cara, ele bateu e depois ele voltou, apesar de ter lateralizado, mas foi um candle de exaustão. Aqui novamente, ó, um candle de exaustão, o mercado estava numa tendência, ele rompeu. Ó, aqui nós temos dois candles, impulsão e um candle de exaustão. Normalmente o candle de exaustão tem duas características. Ou ele está em uma região de suporte e resistência. Vamos ver se tem algum suporte aqui. Ele está próximo a uma região de suporte. Aí o preço, olha o movimento que fez aqui, foi o candle de impulsão. E esse de exaustão, tá? Ele está já escalonado. O que é escalonamento? Preço fazendo mínimas num movimento de queda, mínimas e máximas inferiores aos anteriores. Então, candles escalonado e quando bate em uma região de suporte, que nós temos então um exemplo clássico, preço escalonado e o exaustão ele sai de uma região de lateralização e impulsiona o preço. Então, este é um exemplo, uma dica importante quando vocês identificarem esse candle. Então, o que acontece? Muitos entram, tá, em candle de exaustão para ver esse candle aqui, ó, ver esse candle, nossa, o mercado está vendedor e começa a vender, tá? Vender e aí é estopado porque é uma entrada, é um candle de exaustão e os grandes players, os profissionais sabem disso e foi uma manipulação que eles fizeram para estopar o pessoal e aí entra compradores. Em conjunto com isso é importante também, né, essa dica de exaustão e impulsão, é importante também você entender o PA, o Price Action, né, que é a leitura básica da análise técnica, o Price Action, você entender como é que funciona, o que o preço está querendo dizer. Então, eu costumo falar para os alunos o seguinte, não precisa identificar nome de padrões, que tem um monte de nome, né? Se você jogar na literatura, no Google aí, eu quero que vocês entendam a psicologia de cada preço. Existem algumas características. Primeiro, candle de força. O que é um candle de força? Que nós acabamos de ver que ele pode ser um candle de força de impulsão, mas esse mesmo candle pode ser um candle de exaustão. Mas o que representa? Então, um candle de força é um candle positivo, pode ter sombra, tá? O importante é que o corpo seja bem maior do que a sombra. Pode ser positivo, com uma força compradora, ou negativo, vou fazer diferente eles aqui para negativo, tá? Então aqui nós temos uma força compradora e uma força vendedora. Só lembrando que em determinado momento isso daqui pode ser um candle de exaustão. E nós temos o candle de rejeição, de alta, que pode ser vermelho ou verde, tá? E um candle de rejeição de baixa. O que acontece aqui, ó? O preço está subindo e de repente ele rejeitou. Foi comprador até um certo nível e aí os vendedores ganharam e empurraram o preço para baixo. Candle de rejeição. E aqui o inverso. O preço está caindo, rejeição de queda, entrou vendedor até aqui embaixo, comprador e jogou o preço para cima. Então aqui nós temos
mostrando a psicologia do mercado. Candle de rejeição, que eles vão acontecer aonde normalmente esse candle? Em regiões de topo e fundo. E um terceiro candle, que é o candle de indecisão, que normalmente a sua abertura e fechamento estão bem próximos. Vou fazer um corpinho aqui que pode ter corpo também. Okay? Um candle de indecisão, que pode ser o quê? Uma parada de um movimento. O mercado vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Subindo e de repente, opa, perdeu a força. Indecisão. Abertura e fechamento próximo, está indeciso. O que é importante? Aguardar um segundo candle. Então, se vir um segundo candle aqui negativo, opa, está sinalizando que essa reversão de alta aqui acabou. Provavelmente está entrando uma força vendedora. E o inverso também é o contrário. Então é importante ter esse conceito desses três tipos de candle: candle de força, candle de indecisão e candle de rejeição. Não precisa de saber nome de padrões, nada. É claro que aí tem conjunto de candles. Por exemplo, nós temos este candle de 1 hora com este candle de 1 hora. É importante saber fazer essa leitura. O que está mostrando aqui? Se a gente fizer, vamos fazer esse candle, montar ele em 2 horas, um candle de 2 horas. Como que ficaria esse candle? Esse candle ficaria da seguinte forma. Ele abriu aqui, então vou colocar a abertura dele aqui. Ele teve uma sombrinha, vou desenhar a sombra. Ele fechou aqui. Ó, ele fechou, vou colocar mais ou menos o fechamento dele aqui. Porque eu estou transformando ele num candle de 2 horas. Legal? Então o corpo dele é esse daqui, ó. E o restante agora aqui, ó. O restante aqui, até aqui embaixo, é sombra. Isso vinha no movimento de baixa. Qual é esse candle que nós acabamos de ver dos três? É um candle de rejeição. Por que é um candle de rejeição? Porque ele deixou uma sombra inferior, olha o tamanho da sombra em relação ao corpo. Em 1 hora eu não estou vendo, mas em 2 horas eu consigo identificar que esse padrão de 2 candles é um candle de rejeição, que a probabilidade batendo em um suporte, ainda juntando com um suporte, a probabilidade é do preço reverter, porque entrou força compradora. Legal? Então é importante ter esse conceito de price action, entender a psicologia por trás dessa formação do preço e principalmente dessas 3 estruturas que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, e mais um conceito, tá, que eu vou explicar para vocês, é um conceito de média de movimento diário, para que vocês não entrem às vezes em operação em que o preço já esteja em uma exaustão. Vamos lá, prática, como que seria isso? Vocês podem utilizar, deixa eu apagar tudo aqui, gráficos, objetos, apagar tudo. Estamos no EURUSD, nós vamos colocar um indicador nativo aqui da plataforma que chama ATR. Tá? Ele mede, aqui ele está pegando 14 períodos, ele vai fazer a média de 14 períodos. Gráfico diário, primeiro você tem que medir gráfico diário. Por que gráfico diário? Porque é o que você quer, a movimentação de um dia. Qual que é a média de movimentação de um dia? Vamos ver quanto que está. Está em 600 pontos, mais ou menos, tá? Eu estou arredondando ali, 600 pontos. Hoje está em 600 pontos. Tá? Ontem estava em 617 pontos. O que quer dizer isso? Qual que é a interpretação disso? Que no dia, durante o dia, ele pegou a média dos últimos 14 dias, somou e a média que está dando entre máxima e mínima de cada dia é 600 pontos. É claro que tem dia que ele anda um pouco mais, ó, por exemplo aqui, ó, 700 pontos. Aqui ele andou 400 pontos, 460. Ontem ele andou 340. A média dos 14 dias que ele fez o cálculo aqui é 600. Para que serve isso? Para evitar que, vamos colocar no intraday, para evitar que aconteça isso, por exemplo, 900 pontos nesse dia aqui. O seu setup viu esse candle aqui e falou o seguinte: entrou força vendedora e eu vou vender neste momento aqui, ó. Vou vender aqui, neste dia aqui. Vamos imaginar que você aqui, claro, a gente está falando do intraday, tá? Do intraday. E aí você lá nos 15 minutos, deixa eu pegar esse dia aqui, esse dia 16/9. Vamos sinalizar esse dia aqui, 16/9, vamos para os 15 minutos. 16/9. Então nós sabemos que a Terra é 600 pontos e por algum motivo você fez uma venda aqui e colocou seu stop acima do candle, tá joia?
Qual que é a grande probabilidade do mercado fazer uma correção? Por quê? Porque ele já está esticado. Aqui, ó, 700 pontos. Aí você fez uma venda aqui, ó. E aí o preço voltou com você 300 pontos. Então, quando eu busco uma operação, eu analiso o movimento diário que ele fez. Tá? Então vamos pegar aqui o GBP-USD. GBP-USD gráfico diário está em 800 pontos. Tá? A média de 800 pontos. 800 pontos. 300 pontos. Hoje, quando eu entrei nele, ele tinha dado 300 pontos. Não andou muito, andou seus 500, não chegou a andar os 800. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: se no momento que eu fizer essa medida entre máxima e mínima do dia, ele tivesse me dando aqui, ó, 800 pontos, não tinha por que eu entrar buscando um movimento na tendência se ele já andou os 800 pontos. Então, esse é um macetinho importante, tá? Que me impediu de levar bastante stop, porque às vezes eu entrava numa operação, aqui, ó, 800 pontos, aqui, ó, 500, 600. Aí vamos imaginar, o mercado está subindo, eu quero comprar aqui. Cara, só tem mais 200 pontos para ele subir. Por que eu vou entrar numa operação? Eu tinha que ter entrado aqui, que ele está na metade, 400 pontos, olha lá, 350 pontos, ele tem espaço ainda para subir. Então, a média de movimento diário é importante para cada ativo. Cada ativo tem uma movimentação diária, a média de movimentação diária. Perfeito? Essa é uma ferramenta, eu utilizo uma ferramenta própria que eu desenvolvi para medir isso, que chama Price Movimento, que descarta domingo, porque domingo só tem uma hora. Enfim, ele é muito mais efetivo. Mas você, para começar, pode estar utilizando e entender o raciocínio, está utilizando a ATR que tem nativa aqui na plataforma. Você pode aumentar o número de dias, você pode diminuir, né? Quero 6 só. Aqui, ó, já diminuiu, 600, né? Era 800. Porque eu reduzi. Pode aumentar, colocar o número aqui de 20 dias, 21 dias, enfim, você pode trabalhar, brincar e buscar com base no ativo que você opera a melhor calibragem. Perfeito? Então são dicas importantes para você estar aumentando a sua taxa de acerto, melhorando o seu operacional aí no dia a dia e dessa forma sendo mais consistente no mercado. Ok? Bom, dúvidas, deixem na caixinha de comentários, está perguntando. Um forte abraço e até lá!